Conversa, um papo muito legal para bater aqui no nosso programa. Papo legal é Dário de Paula. Estou recebendo por telefone para conversar o deputado estadual Gustavo Tutuca, o nosso secretário de Estado de Turismo, a quem eu digo bom dia. Bom dia, Dário. Sempre prazer falar com vocês aí. Bom dia ao deputado Gustavo Tutuca. Nós estamos vivendo 10 dias de recesso, 10 dias de feriadão. Nosso ouvinte Francisco Gonçalves disse que a gente não devia utilizar a expressão feriadão, porque feriadão lembra turismo, lembra viagem, lembra passeio, lembra praias lotadas, e o recesso é justamente para o contrário, para todo mundo ficar em casa. Esse recesso de 10 dias deveria ser chamado de luto na região, luto no estado do Rio. O nosso secretário de Turismo deve estar muito preocupado realmente, porque um recesso de 10 dias, que você não pode ir à praia, não pode viajar, é um recesso que deixa o turismo com muita preocupação, né, deputado? É sim, Dário, é um momento muito preocupante para todo o setor do turismo, né? Já há um ano essa pandemia vem afetando os negócios aí do turismo, mas nós precisamos nos preocupar com as vidas. Isso é mais importante nesse momento. Ninguém gostaria de tomar essas medidas, dessas antecipações de feriados para criar esse recesso aí de 10 dias, para que as pessoas pudessem diminuir a sua circulação, seu fluxo de circulação, mas foi necessário. Os números mostram isso, a gente sabe da ocupação hospitalar, muito especialmente aí na região sul do estado, tem crescido muito. A capital do Rio já vem apresentando esse número há muito tempo, então foi necessário esses 10 dias de recesso para que as pessoas pudessem diminuir a sua circulação e a gente diminuir a transmissão do vírus para desafogar aí o atendimento dos hospitais. Qual a informação que o deputado Gustavo Tutuca tem em relação à situação do Hospital Regional, Tutuca? A informação que nós temos, apesar de toda a dinâmica de entrada e saída de pacientes, é que ele tem operado praticamente com a lotação máxima nos últimos dias. É muito difícil, o governador tem procurado ampliar o número de leitos também no regional e dar suporte aos municípios para que possam cada município abrir os seus próprios leitos. Esteve em Brasília semana passada e cuidou da estadualização de um hospital federal, que há tempos atrás era impensável. A gente, o Hospital da Lagoa, passa para a gestão e regulação de leitos feitas pelo governo do estado, e a expectativa é que a gente possa abrir quase 1.000 leitos nos próximos dias. É isso que nós estamos trabalhando no governo do estado. Então, é uma maneira de a gente desafogar aí esse momento difícil que nós estamos passando. É uma luta muito grande. O prefeito de Volta Redonda, seu amigo Antônio Francisco Neto, conseguiu ampliar o número de leitos de UTI. Volta Redonda tem um crescimento no número de leitos de UTI. E agora enfrenta o problema, faltam médicos. A prefeitura está contratando médicos para plantões em Volta Redonda e faltam médicos na rede pública de saúde no município de Volta Redonda. E essa situação se reflete também nos hospitais particulares, a ponto de o Hospital Unimed em Volta Redonda ter resolvido suspender as cirurgias eletivas por 15 dias, porque a situação de ocupação, a Unimed informou que faltam insumos para o atendimento nas unidades de tratamento intensivo. Entretanto, a gente sabe que o problema na região é de falta de médicos também. Agora, vamos mudar de uma coisa para outra. Esse recesso de 10 dias prejudica muito o turismo, mas o seu trabalho à frente da Secretaria de Turismo, planejamento de ações, aproximação da Secretaria do Interior do Estado do Rio de Janeiro continua. Inclusive, na edição de sábado, o jornal A Voz da Cidade publicou que você, Tutuca, decidiu, durante um período, deixar temporariamente a Secretaria de Turismo do Estado para ocupar o seu lugar de deputado estadual na Assembleia Legislativa e lutar e conseguir a aprovação de 3 projetos voltados para o turismo no interior do Estado. Eu queria que você detalhasse isso para a gente também. É isso, Dário. A gente retornou essa semana para aprovar 3 projetos. Nós precisamos entender
que, além de cuidar do momento atual da crise sanitária que nós estamos passando por conta da Covid, nós precisamos também cuidar da retomada econômica. A gente sabe que o desemprego está muito alto por conta também da crise que a Covid está trazendo para a economia. Então, nós precisamos cuidar da retomada econômica. Eu não tenho dúvida nenhuma, e o governador também não, que o setor de turismo pode ser um dos grandes geradores de emprego após a pandemia. Então, isso a gente tem trabalhado no planejamento estratégico, nos aproximando dos municípios, principalmente do interior do estado, para organizar esses destinos. A gente sabe que o turista hoje de proximidade ele tem causado um fenômeno de ampliação da ocupação hoteleira no interior do estado do Rio de Janeiro. As pessoas estão com dificuldade de viajar para o exterior, o dólar está muito alto, os destinos estão fechados por conta da pandemia, então as pessoas passaram a viajar de carro e conhecer novos destinos ou consolidar destinos do interior do nosso estado. A gente tem atuado muito próximo das prefeituras para poder consolidar esses destinos e, na retomada, fazer uma geração de emprego consistente no setor de turismo, dando suporte a essa retomada que a gente precisa da nossa economia. E os projetos que nós aprovamos essa semana, como você disse, cara, eu retornei durante 2 dias para a Assembleia Legislativa. Nós colocamos aí no cenário estadual a questão dos bondinhos do Corcovado. Os bondinhos foram trocados há alguns anos atrás, estavam guardados num galpão do ICMBio, e o ICMBio, que é responsável pela gestão do parque ali, onde está localizado o Corcovado, propôs um leilão para esses bondinhos, que tem valor histórico e pode ser ainda aproveitado para o turismo. A gente ficou muito preocupado com isso, porque a notícia que chegava para a gente é que a grande procura por esse leilão era de sucateiros, que queriam desmontar o bondinho para poder vender como sucata. Ia jogar no lixo, né? Ia jogar isso no lixo, né? É um patrimônio histórico importante para o turismo do nosso estado. Aí nós criamos uma lei, um projeto de lei, eu e o presidente André Siciliano, para tombar para interesse turístico os bondinhos do Corcovado. E, em paralelo, eu enviei um ofício à presidência do ICMBio solicitando o cancelamento do leilão e a doação desses trens para o governo do estado do Rio de Janeiro, já que o problema deles era guardar esses trens, a gente se propõe a guardar os trens, né? Então, conseguimos duas vitórias. A gente conseguiu aprovar na Assembleia a lei para tombamento para o interesse turístico, o que limitava, mesmo que os trens fossem comprados ou leiloados, eles pudessem ser colocados como sucatas, teriam que ser utilizados para interesse turístico. E também conseguimos a vitória, a notícia do presidente do ICMBio cancelando o leilão e vai transferir a propriedade desses trens para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. E a gente vai identificar aí com as cidades, principalmente do interior do estado, que tem interesse de fazer trens de turismo, onde se encaixa melhor esse modelo de trem. Então, uma das vitórias que a gente conseguiu, além de aprovar a lei também que cria critérios para considerar uma cidade de interesse turístico no estado, que estava muito solto isso. Qualquer cidade sem critério poderia ser considerada de interesse turístico, que confundia um pouco a cabeça do turista quando ia procurar esses destinos. E também colocar Penedo aí no cenário cultural e gastronômico do estado do Rio de Janeiro. São 3 leis aprovadas que eu tive o prazer de ser autor nesse meu retorno à Alerj. Agora já estou de volta como secretário de Estado de Turismo. Bom, e Penedo, aqui na nossa região, o turismo de proximidade, conforme o deputado Gustavo Tutuca falou, é muito simples para quem mora em Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí e até Resende mesmo, para dar um passeio, um almoço em Penedo, para comer uma truta. E Penedo passa a ser, então, um polo cultural, histórico, turístico e gastronômico aqui na nossa região. Aliás, a utilização dos trens que serviam a estrada de ferro do Corcovado pode ser feita também em várias cidades aqui, muito próximas da gente, né, deputado? Miguel Pereira, Japeri, Mendes, Paracambi, Vassouras, Pati do Alferes, tem um veio turístico nessa região e os trens podem ser utilizados para fazer a interligação. Aliás, a garotada de hoje não conhece esse tipo de transporte, não tem qualquer intimidade com esse tipo de transporte, não é? Nós perdemos essa característica, né, do transporte de passageiros aqui no interior por linha férrea, né? Isso ainda tem na região metropolitana do Rio, mas aqui no interior isso acabou, a gente só tem trem hoje de carga. Mas nós temos ainda alguns municípios que têm
trilhos aí preservados que podem ser utilizados ou que têm capacidade de restaurar esses trilhos, né? Que para muitos lugares, você conhece ali em Minas Gerais, por exemplo, você vai a Tiradentes, você se desloca para São João del Rei de trem de turismo. Exatamente. Entre outros locais, né? Então, e nós temos aqui, inclusive, de Barra Mansa para Angra dos Reis, uma ligação ferroviária que pode voltar a ser utilizada para o turismo. E essa garotada que não conhece o transporte ferroviário pode fazer passeios que serão inesquecíveis, sem dúvida alguma, não é verdade? É verdade, Dário. Tem um trajeto muito bonito, que sai de Barra Mansa, vai até Angra dos Reis, passando ali por Lídice, Rio Claro. Uhum. É um trajeto lindo. A gente tem que estudar, e eu tenho conversado muito com o secretário Delmo Pinho, secretário de Transportes, a viabilidade de restaurar essa linha férrea, né? A gente tem um recurso agora de uma concessão federal de ferrovia que pode ser utilizado para isso. A gente tem trabalhado em cima disso, os prefeitos têm atuado nessa gestão, tem falado isso com o Rodrigo, com o Zé Osmar, também com o Fernando Jordão, da possibilidade de restauro desse trilho, para que a gente possa colocar trens de turismo ali. Então, esse é um projeto que está em gestação também, para a gente ampliar os destinos turísticos aqui do nosso interior do estado. Parece uma coisa sem fundamento, a gente está em plena pandemia falando sobre isso, mas a vocação turística do estado do Rio de Janeiro precisa que o secretário de Turismo, mesmo durante a pandemia, tome medidas necessárias, porque a retomada da economia tem que voltar. As pessoas precisam entender que nesse momento tem que ficar em casa para que no futuro elas possam voltar a fazer o turismo como faziam antigamente. E o turismo doméstico, vamos assim dizer. Deputado Gustavo Tutuca, mais algum detalhe para a gente aqui da região sul-fluminense? Reforçar, né, Dário, essa necessidade de ficarmos em casa nesses 10 dias, a gente diminuir o nosso fluxo de circulação, atuar com responsabilidade nas medidas sanitárias, aí, a utilização da máscara, do álcool em gel, manter o distanciamento social, só sair quando for realmente necessário, procurar ficar próximo com a família, evitar o contato com terceiros, para que a gente possa vencer esse momento difícil. E como você disse, o momento é difícil para o turismo, mas a gente está planejando uma retomada. Esse momento agora é marcar o turismo consciente quando for possível. A gente está sempre lá alimentando o nosso portal de turismo consciente para informar o cidadão onde ele pode se deslocar e como ele deve se deslocar e agir nesse momento sanitário na área do turismo, e planejando aí a retomada do turismo para os próximos anos, que eu tenho certeza que, como toda a crise, quando a retomada vem, ela vem muito forte. E a gente vai gerar muito emprego e renda aí no turismo. Muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa. Bom dia ao deputado estadual Gustavo Tutuca, nosso secretário de Estado de Turismo, que é morador de Volta Redonda e que tem procurado privilegiar os municípios do interior do estado como secretário de Turismo. Bom dia ao deputado.